pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa. Eu tenho escolhido a segunda temporada de Euforia. Eu já tinha falado sobre a primeira, então já vamos direto para a segunda. Lembra que acabou a primeira temporada mostrando a Rui não querendo ficar com a Jules, e aí a gente começa o episódio já mostrando a virada do ano, o último dia do ano, até que a gente vê uma coisa surpreendente. Lembra a Casey tinha abortado e terminado com o McKay? Pois é, ela estava desiludida, sentada, até que ela encontrou alguém que menos esperava. Lembra o Nate, pessoal? O que o pai dele adora comer criança, adolescente, essas coisas, um depravado cal? Lembra? Ele acaba encontrando a Casey, só que como ela estava solitária e sozinha, ele já tinha terminado com a Mad, ele decidiu dar uma carona para ela. Só que como ela é uma mulher muito bonita e todo mundo sabe, ele despertou um desejo nele e eles começaram a transar na festa que eles foram. Só que o grande problema é que alguém começou a bater na porta. Sabe quem era, pessoal? A Mad. Quando a Casey ouviu que é a melhor amiga dela, ela ficou imobilizada. E aí o Nate decide colocar ela dentro de uma banheira e sair do lugar falando que ele estava usando o banheiro, que ele estava dando uma cagada. Aí a Mad entra um cara misterioso e fala para ela se quer usar um baseado. Ela fala que não. E depois ele encontra a Casey deitada lá e fala, tem uma mulher aí, tá bêbada, não sei o quê. Ela fala, não me importa, e vai embora. Até que a gente vê uma das coisas também que a gente já era esperado. Lembra a denúncia que o Nate fez contra o Fesco? Que ele denunciou ele, falando que ele traficava drogas, essas coisas. Pois é, pessoal, o Fesco não esqueceu disso. E aí ele começa a trocar ideia com a irmã da Casey, a Alex, começa a gostar dela, começa a achar ela bem inteligente. E pega o contato dela. Depois disso ele fala pro cinzeiro, que a gente descobre que o nome do moleque é isso, eu vou explicar mais pra frente por quê, ligar o carro. Quando ele fala isso a gente já espera, principalmente que ele tira a blusa. Ele já vai direto em cima do Nate e começa a socar, até que ele é imobilizado e consegue fugir. O pai dele acaba descobrindo, através de outras pessoas, que foi o Fesco que fez isso. Só que ele vai armado e decide ir lá. E a gente descobre outra coisa importante. O cinzeiro começa a ficar paranoico e acaba matando o rato para salvar a vida do irmão. E aí eles levam junto a Rui e conhecem uma das maiores traficantes da área lá. E ela parece uma pessoa até que gente boa. A gente acha, né? E aí o Fesco consegue as drogas que ele quer. Começa a morar com uma outra menina lá que é a comparsa deles. E ele começa a cuidar delas porque estão atrás do namorado dela. Até aí, beleza, pessoal. Com isso, a gente vai voltando para a história da Rui e a Jules. Elas começam a namorar, começam a se gostar. Só que o grande problema é que ela conhece o tal do Elliot, pessoal. Quem é o Elliot? É um menino, o novo que apareceu nessa temporada, onde que ele acaba salvando a vida da Rui porque ela ia ter uma overdose. E depois que ele salva ela, ele começa a ficar amigo dela e começam a usar drogas juntos. Os dois são os maiores drogados dessa temporada. Só que ela vai escondendo, até que o Elliot começa a gostar da Jules e começa a falar pra ela que aconteceu isso, pessoal. Mas vamos mais pra frente depois, que vou ter que voltar pra parte interessante dessa segunda temporada, que é o rolo da Casey com a Mad, com o Nate, pessoal. O Nate, como é que eu disse, ele começa a se relacionar escondido com a Casey. Ele começa a transar com ela, se eu não me engano, acho que é toda sexta-feira. Ela fala que ela vai pra uma casa da amiga, ele pega ela lá e começa a transar. Só que o grande problema é que ela se apaixona por ele. A pessoa que ela mais odiava, ela acaba se apaixonando. E aí, ele fala que ama ela, só que ele continua indo atrás da Mad. E aí, quando ele vai atrás da Mad, tem um aniversário dela, onde que a Casey bebe todas e acaba até vomitando na hidromassagem na frente deles. E todo mundo vai achando estranho o que está acontecendo com a bela Casey. Até que no dia seguinte, como eu disse, lembra que a Jules começou a se relacionar com o Elliot e a Rui? O Elliot começa a gostar da Jules, só que antes de ele querer literalmente transar com ela, ele fala que a Rui está usando droga de novo. E quando fala isso, ela fica desesperada e sai chorando. E a gente pensa, onde será que ela foi? Ela conta tudo para a mãe da Rui, pessoal. Quando ela faz isso, a mãe dela fica revoltada e fala que vai levar ela a um centro de reabilitação, novamente. E aí tem um outro grande problema que eu esqueci de falar. Lembra do pai do Nate? Lembra que tinha um DVD que ele gravava todas as pessoas que ele comia escondidas? Pois é, a Mad pegou esse DVD.
E ele não sabia, só que ele achou que estava com o Fesco, que era por isso que o Nate tinha brigado com ele. Só que ele não estava com o Fesco. E o Fesco, o irmão dele, o cinzeiro, pega o machote e começa a bater na cara dele. Aí você me pergunta, por que cinzeiro, pessoal? Vamos contar a história do Fesco. Ele tinha uma avó, que o pai dele não cuidava direito dele, e ela começou a ficar com ele. Só que o grande problema é que a avó dele era mó traficante. E aí, quando menos esperava, ela deixou um neném como garantia, uma pessoa lá, uma cliente. E esse neném, ele catou de dentro de um cinzeiro um cigarro e colocou na boca. Por isso que o apelido dele virou Cinzeiro. E essa mãe dele, que devia dinheiro para a avó dele, decidiu nunca mais voltar e acabou ficando da família. Só que teve um grande outro problema. A avó dele teve um AVC. Só que o Fesco, de vez de chamar a polícia e não podia ir porque estava cheio de droga na casa, decidiu ele levar para o hospital. Só que isso aí, pessoal, já tinha sido muito tempo e ela ficou em estado vegetativo. Tanto que a Rui até tenta roubar os remédios dela, depois o Fesco não deixa. E aí, pessoal, antes de acontecer essa briga da Jules com o Elliot, a Rui comete o maior erro da vida dela. Ela tem uma ideia genial até, que ela é pedir 10 mil dólares em droga e vender para as pessoas amigas dela. Só que a gente sabe que eram viciadas. E ela começa a usar todas as drogas dessa mala. Só que o grande problema é que quando que a Jules denuncia, ela acaba se livrando na mala e joga tudo fora. E aí a Rui começa a fugir. E ainda, sabe como que a Maddie descobre que a Casey está transando com o Nate, pessoal? Através da Rui, que fala: qual é o teu problema, Casey? Por que você estava beijando o Nate Jacobs aquela noite? Eu já vi vocês saindo várias vezes. Quando a Maddie escuta isso, pessoal, ela fica revoltada e quer quebrar a Maddie. E aí a Rui, esperta, começa a correr e fugir. E para onde ela vai parar? Para aquela traficante que o rato contratava ela e vendia. E aí ela chega lá cheia de joias e dinheiro e fala: ó, eu não tenho tanto dinheiro, acho que deve ter uns 5 mil aí, eu tô te devendo 5. Aí ela chegou e fala assim: Rui, primeira coisa, isso aqui não é uma casa de penhores, eu quero o dinheiro vivo e você vai me trazer esse dinheiro. Ela, como estava sofrendo abstinência, ela consegue injetar algo nela, acho que é morfina, e ela acaba acordando trancada, pessoal. Ela acaba fugindo na maior maciota, escondida, e quando volta ela vê que realmente ela precisa de ajuda, sendo tratada no hospital, internada, até que finalmente ela conseguiu sair. E aí, lembra que eu te falei sobre o pai dele? O pai dele ligou o verdadeiro, desculpa a palavra que eu vou falar aí, pessoal, verdadeiro foda-se. Ele tava bêbado, ele foi num bar lá que era gay, mostrou a história dele, que ele gostava de um amigo dele, e justamente quando ele acabou de transar com o cara, ele descobriu que a Margot, que a mulher dele, tava grávida, pessoal. E aí, com isso, acabou literalmente com a vida dele. Ou seja, ele sempre foi um gay enrustido. E aí, com isso, a gente vai vendo que ele chega bêbado, começa a falar um monte de besteira e literalmente joga merda no ventilador, fala um monte de coisa, mija na sala, que é uma das cenas mais engraçadas, fala que ele gosta de comer mulher, homem, travesti, não tá nem aí, vai embora, pessoal. Literalmente ele não tá nem aí. Tem um grande problema, lembra o DVD? O Nate, quando descobre isso, que ele provavelmente estava com a Maddie, ele pega a arma do pai dele e vai até a Maddie e começa a fazer roleta russa na cara dela. E aí, você vai me dar o DVD? Cadê o DVD? Até que quando que ela acha que ele vai se matar ou vai matar ela, ela acaba entregando o DVD. Sabe o que ele faz com o DVD? A gente acha que ele vai ficar com ele. Não, ele pega o DVD, se redime e entrega pra Jules. Ele manda mensagem, que ela vai ter com esse estilete dentro da manga achando que ele vai tentar matá-la, e dá pra ela. Ela vê a gravação, fica enojada, pega o martelo e quebra o DVD. E pergunta se tem outra cópia, fala que não. E assim acaba a história, parcialmente, da Jules com o Nate. E o que acontece, pessoal? O Nate decide literalmente adotar a Casey e assumir o relacionamento com ela, já que a Maddie sabe de tudo, ele leva ela para casa. Só que aí tem um grande problema, começa a ter a cereja do bolo, que é a peça de teatro da Lexi, pessoal, que foi baseada em todos os amigos dela. Tem a Rui, tem a Jules, tem a Casey, que é a irmã dela, tem a mãe dela, que é muito engraçada, pelo Ethan. Falando no Ethan, ele e a Kit Kat decidem se separar por causa que ela é muito chata e ele é muito grudento e não tem tanta experiência, e ela não aguenta a cara inexperiente e acabam se separando. Então deixou bem curto essa parte da Cat nessa temporada. E aí a peça da Lexia mostrando tudo, só que o grande problema é que ela mostra que a irmã dela, além de ser linda, ela é completamente fútil.
E tem uma das cenas mais engraçadas que é mostrando o Nate Jacobs malhando com outros caras, só que com uma paródia genial gay, pessoal. É muito engraçado. Quando o Nate começa a ver aquilo, ele começa a apertar a mão desesperada. E aí a Casey tenta controlá-lo. E aí ele fica tão revoltado uma hora que zoam tanto ele que ele decide ir embora. Quando ele tá indo embora, ele decide dar um pé na Casey. E ela começa a bufar que nem um dinossauro na porta, assim. E aí ela decide fazer o que, pessoal? Ela decide entrar de gaiato no meio da peça da irmã dela e começar a causar. Só que esse tiro foi pela culatra. Por quê, pessoal? Porque a Maddie ficou revoltada com a Casey, vai lá e começa a dar uma surra nela. E as duas acabam até parando no banheiro com as duas quase se matando na porrada. E aí, depois disso, a Alex viu que teve o rolo, que acabou quase em tragédia. Até que ela acha que ela, quando foi um fiasco na vida, que ela não tem nenhuma experiência, começa a plateia a pedir para ela voltar. E aí ela volta, termina a peça dela, só que tem um grande problema. Ela começou a gostar do Fesco e convidou ele para a peça. E ele falou que ele ia, só que ele não foi. Sabe por que ele não foi, pessoal? Porque lembra aquele cara que estava ficando com a menina que estava na casa dele? Ele começou a trabalhar para a polícia e ia gravar para ter depoimento contra o Fesco. Só que o cinzeiro não é burro, pessoal. Ele percebeu. Só que também ele cometeu o maior erro da vida dele, que foi o quê? Como o cara deixou o celular gravando, e aí o que aconteceu? Como a polícia estava gravando e estava ouvindo tudo, o cinzeiro pegou uma faca e enfiou na garganta do cara e começou a matar ele. E aí o Fesco, o cara não ouviu o cara gritando e pedindo socorro, tampou a boca dele até ele morrer. Só que aí eles cataram o celular e colocaram dentro de um copo para ninguém ouvir mais. Só que a gente sabia que a polícia ia invadir. E quando invade o cinzeiro, de vez em embora, pessoal, que o Fesco pediu 300 vezes para ele ir embora, ele não foi. Ele catou uma metralhadora e começou a atirar nos policiais que nem louco e acabou até acertando o irmão dele num desses tiros. E aí, quando a gente acha que vai acontecer tudo essas coisas e o cinzeiro vai acabar matando todos os policiais, e aí a gente acha que o irmão dele vai acabar morrendo, um dos policiais consegue invadir a porta, ele pega uma shotgun e dá um tiro. Só que aí ele comete o maior erro da vida dele, como eu disse. Os caras colocam uma mira laser na testa dele e fuzilam ele sem dó e sem compaixão. Então é por esse motivo que o Fesco não vai. Só que a Alex não sabe de nada. Mas felizmente a peça de teatro dela foi um sucesso. Só que aí para finalizar a série, além do embate da Rui e a Jules, a gente vê um outro, que é o que, pessoal? Lembra o pai dele? O Nate quer se vingar, porque ele fala que todas as coisas de ruim que aconteceram na vida foram graças ao pai. E aí ele decide denunciar ele por pornografia infantil e pro delegado lá, que acaba prendendo ele. E aí ele consegue finalmente se livrar do pai. Ele não tá mais com a Casey, parece que eles brigaram realmente. A cena final, que a gente vê a Rui, que parece que tá limpa realmente. O padrinho dela no Narcóticos Anônimos tá ajudando ela. E também a gente vê que ela começa a voltar a se dar bem, até que ela pede desculpa pro Elliot. Lembra que ela falou que o Elliot queria que ele fosse para aquele lugar porque denunciou que ela estava usando drogas, mas graças a isso acabou salvando a vida dela. Então ela acaba pedindo desculpas tanto para Julius quanto pro Elliot, e a série termina dessa forma. Pessoal, vamos para o que eu gostei, porque eu não gostei da segunda temporada de Euphoria. Eu não vi a terceira ainda, que estão falando que é fenomenal. Vamos lá. Sobre a segunda temporada, para mim, a melhor de todas que eu vi até agora. A primeira eu achei mais ou menos, como que vocês viram aí na análise, mas a segunda, na minha opinião, conseguiu pegar tudo aquilo de chato da primeira temporada, mais focado nas dependências da Rui, e conseguiu transformar na trama. Por incrível que pareça, o relacionamento do Nate com a Casey foi muito impressionante. Também contou finalmente a história do Fesco com o cinzeiro, com a avó dele, por que ele começou a virar traficante de drogas. Também contou outras coisas que a gente não sabia, a história do pai do Nate, né, o Carl Jacobs, que ele acabou finalmente sendo acusado e preso, que ele era um manda-chuva lá. E outras coisas interessantes, até pela sátira espetacular da Alex, que a gente achou que ela não tinha nenhum talento, ela não mostrou nada na primeira temporada, que era uma menina chata, insuportável, que só a Rui usava, mas nessa segunda ela se mostrou bem melhor e mostrou que é bem mais inteligente que a Casey, né? Que a Casey, querendo por não querer, ela mesmo brigando com a Maddie, elas são grandes amigas, e mesmo assim elas duas não ficaram com o Nate.
Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Então, a parte do pai dele mijando e literalmente jogando merda no ventilador é uma das melhores, junto com a parte da peça de teatro, que é impecável, né? A maioria das coisas eu gostei dessa temporada. Acho que o episódio mais chatinho mesmo é da Rui fugindo da polícia, que é bem forçado por sinal. Ela consegue fugir mais que os policiais, mais que a mãe dela. Então, assim, verdadeira encheção de linguiça. Mas tirando esse episódio, o resto tá genial, tá, pessoal? Então, pra mim, uma das melhores temporadas disparada de Euforia. Então, devido a esses motivos, eu dou uma nota 9. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firme. Muito obrigado. Rumo aos 500 inscritos e até a próxima.